Palavra de Deus. Vós sois o sal da terra. Ora, se um sal se tornar insonso, com o que o salgaremos? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas na luminária, e assim ela brilha para todos os que estão na casa. Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Realmente não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Quando nós estamos imbuídos de Cristo Jesus, por mais que a gente queira esconder a luz de Cristo em nós, acabei de contar um testemunho aqui, a gente não consegue ser agente secreto. A gente não consegue ser um cristão escondido na sociedade. Porque a luz que brilha não é a nossa, é a luz de Cristo. O sal que dá sabor não é o nosso, é a sabedoria de Deus. E aí onde a gente vai, nós vamos deixando essas marcas. Faz muito tempo que eu acho que eu deixei na minha timeline do WhatsApp uma frase do Padre Pablo de Mello, que fala que eu deixo só o bem que existe em mim. O mal que existe em mim, eu fico guardando para mim mesmo, e aí eu vou dando um jeito de ir ajustando com confissão, terapia, e um pouco de puxão de orelha, né, de quando a gente precisa. Mas o bem que existe em mim tem que ser partilhado com os outros. O bem que existe em mim tem que ser transmitido, comunicado. Esse é o nosso papel. E aí, quando nós dizemos, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, nós podemos perguntar, né, em que sentido nós, catequistas, somos sal e luz? Perguntamos na porta, começamos essa discussão. Em que sentido na minha vida? Em que sentido no meu labor? Em que sentido no exercício do meu ministério? E nunca por nós mesmos, mas na medida que nós participamos da luz de Cristo. Por nós mesmos, nós somos apenas trevas. Sozinho, já diz o Padre Alessandro Campos, o que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Sem Jesus, o que eu sou? Nada. E essa é a verdade, assim, sem Jesus eu não sou nada, gente. Sem Jesus eu sou escuridão na vida dos outros. Sem Jesus, aquilo que há de pior em mim se manifesta. E com Jesus eu transmito luz, porque Ele me transforma. A luz dele transforma aquilo que há de trevas em mim e eu consigo levar a luz dele aos outros lugares. Somente Ele é sal e luz. E mergulhado em Cristo, vivendo uma vida cristocêntrica, tendo Cristo no centro, eu consigo passar para as outras pessoas. São Tommaso de Aquileia, em seu comentário ao Evangelho, depois eu vou enviar isso em PDF, aí vai poder transmitir para todo mundo. Eu só não imprimi uma coisa para cada um, porque senão a minha secretária aqui do coração ia ficar sem tinta na impressora dela, que são 7 páginas. Não, tinta tinha, só não tinha papel. Mas assim, brincando, né? Mas de qualquer forma, este texto depois vai chegar para vocês fazerem uma reflexão do período, assim, quando quiserem voltar. São Tommaso de Aquileia, em seu comentário do Mateus, explica a natureza do sal de uma maneira muito visual que nos ajuda a entender bem quando Jesus nos chama a ser sal da terra. Abro aspas a São Tommaso. A natureza do sal se constitui pela água, pelo calor do sol e pelo sopro do vento. A partir daquilo que foi, se forma uma espécie distinta. Assim também os apóstolos e todos os crentes, então nós ao longo da história, renascidos para Deus pela água do batismo, pela fé em Cristo, a quem comparam com o sol de justiça, e pela inspiração do Espírito Santo, o sopro, o vento, o hálito de Deus, passaram de uma natureza terrena a outra celeste. Se o sal, formado pela água, pelo calor do sol e pelo sopro,
vem dar sabor, nós batizados, formados pela água do batismo, pelo calor do sol de justiça que é o próprio Cristo, e pelo sopro do Espírito Santo, que outra missão nós temos senão salgar o mundo, temperar o mundo, colocar sentido na vida das pessoas com as palavras de Cristo. Essa é a nossa missão, de acordo com São Tomás de Aquino. E eu achei essa reflexão dele muito bonita, porque ele realmente traz a química do elemento, sem os conhecimentos que nós temos hoje. Ele foi um padre da igreja lá do século IV, mas as palavras dele fazem sentido. Nós queremos ser sal da terra, nós queremos ser luz do mundo, a gente tem que entender cada vez mais a nossa missão. E seguindo o tratado dele, ele fala: o Senhor chamou seus discípulos de sal da terra porque temperaram por meio da sabedoria celeste os corações do gênero humano. Agora chamam-os também de luz do mundo porque, iluminados por ele, que é a luz verdadeira e eterna, tornam-se também luz no meio das trevas. Pois, como ele é o sol de justiça, não sem razão dá aos seus discípulos o nome de luz do mundo, porque por meio deles, como se tratavam de raios brilhantes, derramou por todo o orbe da terra, por toda a terra, a luz do seu conhecimento. Pois manifestando a luz da verdade, afugentaram dos corações as trevas do mundo. Nosso papel como catequistas é temperar a vida das pessoas. Nosso papel como catequistas é iluminar o coração das pessoas com a luz da verdade para afastá-los do erro. Quantas pessoas muitas das vezes chegam e falam: eu tive uma catequese muito deficiente, por isso eu mudei de religião, agora encontrei Jesus Cristo. Aí dá uma tristeza no nosso coração, a gente fala assim: eu não estou. E às vezes vai para nós, às vezes são outras questões da vida da pessoa. Mas a nossa missão é chacoalhar a vida dessa pessoa, é ser tempero. Aí a gente lembra do Masterchef: o tempero também não é só sal. É sal, é pimenta, é páprica, é cominho, é orégano, ou seja, é aquilo que dá sabor para a vida da pessoa. E aí, sabor é a palavra de Deus. Nós pregamos a palavra de Deus na sua integridade. A Bíblia Católica é completa, tem todos os livros, enfrenta todas as dificuldades. Tem livros que nos desafiam, mas estão lá para a gente falar: nós passamos aqui para vocês. A integridade da palavra de Deus. Seguindo a liturgia, no A, B e C, nós podemos mergulhar também nesse conhecimento, nessa palavra. Falando aquilo que a igreja nos ensina, ensinando aquilo que a igreja nos mostra, propondo aquilo que Jesus Cristo quer falar para esse mundo de hoje, e é a grande novidade. Quantas pessoas ainda não conhecem Jesus Cristo do nosso lado? Quantas pessoas não fizeram a experiência de Jesus Cristo hoje? Para depois, amanhã, sair aí e lá encontrei Jesus. Ou seja, deixar-se encontrar com Jesus e nós deixarmos ser canal, ser raios de misericórdia na vida das pessoas. Conversávamos no grupo também, eu falei. Duas palavras que definem o labor catequético para mim do catequista é o amor e a misericórdia. O amor com que eu prego aquilo que Jesus faz na minha vida, com que eu testemunho, com que eu ensino, e a misericórdia com que eu apoio todos aqueles que chegam a mim. O catequista não é aquele que vai julgar, que vai condenar, que vai reprimir, mas é aquele que, por amor, vai levar a luz na vida daquela pessoa, retirando o erro, retirando a mentira, retirando, muitas das vezes, de tudo aquilo que engana. O mundo é enganador, o mundo sabe disso. Então, o papel do catequista é realmente desmascarar aquilo que o inimigo traveste de beleza, aquilo que o inimigo impõe como modelo. E nós, quando somos sal da terra e luz do mundo, não deixamos de mais claras. Outro sentido do sal também é conservar. Eu citei aí a carne de sol. Então, muitas das vezes o sal é utilizado nos lugares onde muitas não tinha geladeira, para aquela carne não se perder. Ou seja, ser sal da terra hoje é fazer com que esse mundo não pereça, com que esse mundo não se estrague no pecado, com que esse mundo não se perca nas mãos do inimigo, para que nós sejamos sempre renovados em Cristo, como nós rezamos na paz. Banhados em Cristo, somos novas criaturas, todas as coisas antigas se passam. Então, realmente tem que ser sal, tem que ser luz, tem que ser fermento. Vislumbrando tudo isso que São Tomás de Aquino falou, o texto da Sagrada Escritura, a gente
pergunta, mas em que sentido Jesus atribui a mim, discípulo, missionário, catequista, essa prerrogativa de ser sal e luz? Na medida em que, iluminados pela palavra, nós refletimos a luz sobre os outros. Também como a lua. A lua ela não tem luz própria, mas ela reflete a luz do sol. O exemplo de Nossa Senhora. Nossa Senhora não é a luz, ela não tem luz própria. Ela é toda plena de luz, que é cheia de graça, aquela que é toda cheia de Deus. E porque ela é cheia de Deus, ela transmite Deus. Porque ela é cheia de luz, ela transmite luz. Então nós devemos ser como Nossa Senhora, cheios de graça, agraciados. Tira para aqui da tua. Olha para quem está do seu lado, olha para quem está atrás. Fala, você, catequista. Você, catequista. Você é como a Virgem Maria. Você é a Virgem Maria. Cheio de graça. Cheio de graça. Cheio de graça. Cheio de Deus, plena de Deus. Plena de Deus. Cheio de luz. Cheia de luz. Olha que beleza, ele já falou. A presença de Maria que se esvazia de si e transmite a outras pessoas. É a nossa missão. Ser cheio de Deus. Um dos tipos que eu gosto muito de Nossa Senhora é a Arca da Aliança. O povo está procurando a Arca da Aliança perdida lá na arqueologia lá da terra de Israel, da Palestina, até hoje. Estão querendo achar a Arca da Aliança até hoje. As novas igrejas evangélicas fazem uma imitação da Arca da Aliança e entram carregando uma falsa Arca da Aliança. Nós já temos Nossa Senhora, a Arca da Aliança, que trouxe o verbo de Deus dentro dela e, por meio da sua vida, transmite o verbo de Deus. Por isso, quando você fala aqui para o catequista, você é igual a Nossa Senhora, é pensar nisso, você traz a palavra de Deus dentro de você e transmite isso para as pessoas. Então, ser agraciado, ser pleno de Deus, ser a Arca da Aliança de verdade. E quem diz isso não é loucura da minha cabeça, não. A própria palavra de Deus faz essa analogia entre a ida da Arca da Aliança por dentro, a visita de Nossa Senhora cheia de Deus, e só tem que é um paralelo dessas duas leituras que vale muito a pena ver. E é isso, o catequista é chamado a ser essa presença de luz na vida das pessoas. Na medida que nós participamos da divindade de Cristo, da luz, na medida que nós realmente nos deixamos moldar. O catequista tem que ser obediente, gente. Coordenadora, cadê as coordenadoras aí? Padre, catequista desobediente não serve. Catequista desobediente, rua. A Linda, que é coordenadora dos leitores, ela sabe como é que funciona a minha maneira de pensar com a igreja. Os leitores que ela coordena começam a dar muito trabalho, ela fala, manda embora. Ela fala, mas vai melindrar a pessoa, que ela vai segurar no terapeuta. Igreja não é lugar de pessoas melindrosas. A gente está aqui para cumprir uma missão. Se você não está cumprindo bem sua missão, fazendo aquilo que você quer, do jeito que você quer, como que você quer, Gabriela, Flávia e Canela, fala para a mão dela, porque não é esse lugar. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Um tapa na cara, porque não é assim que funciona. Não, nós somos obedientes. Quem que foi a grande obediente da Bíblia diante da grande desobediente da Bíblia? Nossa Senhora. Se Eva é o modelo de desobediência, Maria é o modelo de obediência. Nós temos que ter o modelo de Maria. Fala lá na oração da sua rainha, degradar os filhos de Eva. Fala, Nossa Senhora, xingamento feio esse. Prefiro amar o consagrado filho de Nossa Senhora. A gente canta também, Senhora é minha mãe, e eu me obedeço toda a voz, então. Que a gente seja mais modelo de Nossa Senhora, que é na obediência. Então, quando o Padre nos convida a nos formarmos, a transmitir aquilo que a igreja quer, é o correto. Muitas das vezes chegam as propostas da igreja, aí eles vão para a gente ensinar, a gente fala, não, isso eu não falo, isso eu não ensino, isso eu não gosto. Então vai contar uma igreja para você. Porque se a igreja nos manda, é um mandato, ensinar, falar, formar, quem somos nós para nos transmitir aquilo que a igreja nos quer? Então, obediência e humildade faz parte também do ser sal da terra e luz do mundo. E a partir do momento que não precisarem mais de mim também, obrigado. Serve inútil, já cumpri minha função, vou ser feliz na pastoral do banco. Eu amo a pastoral
bebendo da graça. Porque às vezes tem gente que tem também a síndrome do ativismo, não consegue ficar parado na igreja. Eu, pecador, me confesso, minha culpa. Às vezes eu sou assim também, mas não, às vezes aceitar um pouco disso. Então tem os dois lados da moeda, é importante obedecer, entender, compreender, para refletir. E aí nós podemos perguntar, mas desde quando eu fui chamado para ser sal da terra e luz do mundo? Desde o nosso batismo. Em nosso batismo, a própria igreja nos diz: recebe o sal para ser sempre fervoroso no Espírito. E depois diz: recebe essa lâmpada para ser luz do mundo. No batismo, nós recebemos o Espírito de Cristo, por isso nos tornamos, como Ele, sal da terra. E acendemos nossa pequena lâmpada em sua grande luz. É muito bonita a liturgia da noite pascal, né, gente? Principalmente quando tem batizado naquela noite. E a gente pode observar. E quando tem batizado de adultos, que a gente se coloca, nós renovamos as promessas do nosso batismo. Quando nós renovamos as promessas do nosso batismo, nós estamos nos colocando à disposição da igreja para servir, para anunciar Jesus, para levar a palavra para tantas pessoas que precisam. Eu costumo pensar, a nossa realidade é difícil hoje evangelizar, mas eu costumo pensar que sempre tem realidades mais difíceis que as nossas. Países que vivem em guerra, países onde os cristãos são perseguidos. A gente vê, muitas das vezes, países onde os bispos são presos e muitas das vezes os catequistas são as únicas pessoas em um raio de quilômetros que estão ali para evangelizar. Aonde a instituição, bispo, padre, diácono, não chega, na maioria das vezes é um catequista que sustenta uma comunidade. Olha para você ver a importância da nossa missão. E aí eu tenho que transmitir na inteireza aquilo que a palavra de Deus nos manda, aquilo que a igreja nos ensina. E é uma missão das mais desafiadoras, mas das mais antigas e das mais bonitas. Antes do surgimento de quase todos os ministérios da igreja, estava lá o ministério do catequista. Eu pensava, preparando este encontro, na passagem do diácono Filipe. Ele encontra como é que chama aquele rapaz lá daquele país africano, agora eu esqueci, o etíope. Ele encontra o etíope e aí ele começa a falar de Jesus Cristo lá na carruagem dele lá para o etíope, naquela viagem. E por meio daquela conversa, que é uma catequese, ele deu uma catequese para o etíope. Ele foi, falou sobre Jesus, anunciou Jesus, desceu, batizou o etíope foi em casa, batizou toda a família dele. Disse que a partir daquela passagem, o continente africano começou a ser evangelizado a partir daquela família. É um modelo do catequista. Conversa com a pessoa, leva o querigma para a pessoa, apresenta Jesus para a pessoa aceita o batismo, ela e toda a sua família, e a partir daí começa uma comunidade de fé. Olha para você ver que missão bonita. Então, antes de todos os títulos da igreja, os catequistas já estavam lá levando Jesus, já estavam lá anunciando Jesus, já estavam levando a promessa de Deus na vida das pessoas. Então, nestes símbolos milenares, do sal, que é a conservação, que deve permanecer, da luz que deve iluminar, eles possuem um significado tão denso, tão precioso para a nossa vida, para a nossa identidade, para a nossa espiritualidade de cristãos. O essencial é permitir que Jesus seja luz, seja sal, por nossa mediação, por meio de nós, através de nós, com as nossas mãos, com os nossos gestos, com as nossas palavras. Ser testemunhas diante dos homens, como nos pediu em Deus. Todo discípulo, todo cristão autêntico é portador de luz, é portador de Cristo, é aquele que leva a Cristo. Agora a gente vai comemorar no final do mês a festa de São Cristóvão. Cristóforos. Cristóforos, portador de Cristo, aquele que leva a Cristo, aquele que apresenta a Cristo ao mundo. Olha que missão bonita. Levar a Cristo às pessoas. Os primeiros mártires cristãos, na maioria das vezes, eles não podiam nem falar de Cristo, mas eles foram cristóforos. Eles testemunhavam Cristo para o mundo, com a sua vida. A gente vê desde o pequeno São Tarcísio, que levando Jesus Cristo sacramentado consigo, levou pedrada, mas permaneceu fiel, até os grandes mártires que a gente conhece, São Sebastião, Santo Expedito, e por aí vai. Todos eles foram portadores de luz num mundo de trevas, num mundo de dificuldades.
incredulidade, de perseguições, de calúnias. Então, todo autêntico de Cristo tem essa responsabilidade de ter uma conduta límpida, que deixe transparecer o esplendor de Jesus, a beleza de Cristo e da sua doutrina. Então, as pessoas só serão encantadas por tudo aquilo que nós ensinarmos a partir da beleza da vida de Cristo expressa na minha vida. Eu lembro com muito carinho da minha catequista. Toda vez que eu vou à minha cidade, lá no sul das Minas Gerais, eu tiro uma foto com a minha catequista. Nós temos foto no dia da minha primeira comunhão, depois nós temos foto lá em 2019, nós temos foto da última vez que eu fui. Agora ela já está na casa dos seus 80 anos. Só que ela já tinha um cabelo branco naquela época, então, para mim, que não tinha uns 80 anos. Mas, brincadeiras à parte, ela me ensinou tudo. Ela me tomou pela mão, eu era um menino preguiçoso, não queria ir na missa de manhã, porque eu queria estar dormindo até tarde, e ela foi me formando no dia a dia, cada domingo, a amar a Jesus. Insistiu na minha pessoa. Quando eu faltava, mandava saber o que tinha acontecido. E isso foi me cativando. A nossa pergunta lá que eu não consegui responder. A minha primeira experiência na catequese, até fazer a primeira Eucaristia, eu era totalmente assim, eu ia só porque tinha que ser empurrado. Mas, de repente, faço a primeira Eucaristia e tudo se transforma. Aí eu sinto, com o seu Jonas da Bíblia, rompe dentro em mim um amor inovador, sinto gosto em tua palavra, amor à hóstia consagrada. A partir daí minha vida vira toda uma vida de igreja, e aí foi assim por muito tempo. Quando tinha por volta de 14, 15 anos, eu dava reforço para os meus colegas de crisma, que às vezes tinham mais dificuldade, e logo depois da crisma eu assumi uma turma, eu com uma amiga minha, e eu assumo, você está gravando? Foi um desastre. A minha primeira comunhão de catequese foi um desastre. Foi uma falha incrível. A gente tem que assumir. Porque a gente não tinha maturidade, a gente não tinha conhecimento, a gente não tinha cultura e a gente tinha medo das crianças. As crianças subiam para o teto da igreja, eu virava para mim e falava: meu Deus, é invocação do mal isso daqui. Eu vi na catequese como um filme de exorcismo. E foi assim que a gente começou. E fomos superando as dificuldades. E fomos aprendendo a ser catequistas. A gente não sabia, ia estudar. A gente não sabia, ia fazer formação. E depois disso, quantas pessoas passaram pela minha vida? Quantas pessoas eu fui sendo catequista? Quantas pessoas eu pude orientar? Mas começou desse primeiro contato, de se apaixonar pela Eucaristia por meio dos meus catequistas. O meu primeiro catequista era o seminarista Roberto, e hoje ele é padre na Diocese da Campanha, padre Roberto, um padre goleiro. Muito legal. E eu lembro da dinâmica. Olha para você ver como vocês marcam a vida, como nós marcamos a vida dos nossos catequizandos. Ele fez uma dinâmica da musiquinha do passarinho comigo. Eu tinha, sei lá, 6, 7, 8 anos. Se os passarinhos cantam, eu também quero cantar. Se os passarinhos cantam, eu também quero cantar. O biquinho para o chão, as asinhas para o ar. O pé, a mão, vamos fazer isso, gente, ó. O pé, a mão, dá uma volta, meu amigo, aperte a mão do seu irmão, dá uma volta, meu amigo, aperte a mão do seu irmão. A semente foi plantada ali. Quantos anos, gente? 30 anos depois, eternidade, de novo, estou cantando essa música outra vez. Quando que isso foi plantado na minha vida? Lá nos anos 90, na catequese. O amor que eu tenho pela igreja hoje foi plantado quando? Lá, por meio desses catequistas, tem 2. Seminarista Roberto, a FIA, e depois teve a minha catequista de crisma, que é a Luciene. Então eu lembro dos meus catequistas todos, estão lá vivos, testemunhando Jesus Cristo até hoje. Cada um já passou pelos seus desafios de vida, eternidade, isso, aquilo, e estão lá testemunhando Jesus. Olha a importância de ser sal da terra. Olha a importância de ensinar uma criança as 3 palavrinhas só que eu aprendi de fora. Deus é amor, que é o nome do documento do Papa Bento XVI. Deus Caritas Est, que é uma citação da Bíblia, que é a nossa missão. Ou seja, numa linguagem simples, com uma dança, com um canto, com uma música, com uma dinâmica, com beleza, com leveza, com poesia, nós levamos a missão de Jesus Cristo. Nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo. É isso. Nas nossas dificuldades, no desespero,
Tem um livro que fala, socorro, sou catequista, sou coordenador. Às vezes é isso, nós vamos pegar alguns cursos e vamos sendo formados em comunidade. Ninguém pode ser formado sozinho, ninguém transforma a sua realidade sozinho. E aí nós nos perguntamos, como educadores da fé, nós sempre devemos ter em mente o seguinte exame de consciência. Por isso esse livro Move-me, que foi presente para vocês, vai ser um instrumento de vida, espero para muitos, para a gente olhar para nós, assim, para as nossas limitações e sempre fazer o exame de consciência. Se alguém conhece Jesus apenas através da minha... Se alguém conhecesse Jesus apenas através da minha vida, conseguiria encontrá-lo? É uma pergunta que eu posso colocar. Se toda a Bíblia sumisse, se todos os documentos da igreja desaparecessem, der um apagão, o mundo acabou. Vou ter que começar do zero a evangelizar Jesus por meio da minha memória, da minha vida, daquilo que eu aprendi. Eu conseguiria anunciar Jesus? As pessoas conseguiriam, olhando para a minha vida, ver Jesus? Essa é uma pergunta que eu tenho que fazer todos os dias. A minha vida é uma Bíblia? A minha vida é o Evangelho de Cristo encarnado na terra? A minha vida é a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós? Esse é o nosso maior desafio enquanto cristãos, enquanto educadores na fé, enquanto catequistas. Por isso, toda liturgia a gente começa, eu, pecador, confesso a Deus Todo-Poderoso, a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos, que me culpa, me culpa. Peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rodeis a minha Deus, nosso Senhor. Ou seja, reconhecer a nossa pequenez, reconhecer a nossa miséria. Santa Teresinha fala, o que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame a minha pequenez e a minha pobreza. É a esperança cega, infantil, confiante que eu tenho na sua misericórdia. Não deve me bastar o meu conhecimento, a minha grandeza. Gente, eu estava desesperado preparando esse encontro. Vocês não têm, eu até passei mal essa semana, de medo de vocês. Porque eu não confio nas minhas faculdades físicas, mentais, intelectuais. Nossa confiança está em Deus. Meu momento mais importante, fora que eu fui ali no Santíssimo, eu falei, Senhor, me socorre! Já que não vou me tirar daqui, que sejam as tuas palavras, que seja a tua voz na vida das pessoas. Reconhecer realmente a nossa miséria, a nossa pequenez e lançar-se em Deus, confiando plenamente. É esse o nosso testemunho na vida das pessoas. Porque o orgulho, ele não é cristão. O orgulho, ele é quem encontra testemunho tremendo muitas das vezes. E aí, vivendo intensamente essa experiência, comunicando luz, a alegria, a capacidade de amar, que a presença de Jesus nos dá, agindo de tal forma que todos aqueles que ainda não conhecem Jesus percebam como somente Ele pode dar realmente sentido de existência. E aí, mais uma citação do documento 105. Nem o sal, nem a luz, nem a igreja, nenhum cristão vive para si mesmo. Sua missão é sair de si, iluminar, se doar, dar sabor e se dissolver. Os cristãos leigos e leigas na igreja e na sociedade devem ter olhares luminosos e corações sábios, para gerar luz, sabedoria e sabor como Cristo no seu Evangelho. A gente já parou para pensar que para ser sal, a gente vai se dissolver? Nós temos que desaparecer, que Cristo apareça, que Cristo cresça e eu diminua. Para ser luz, vamos pegar o exemplo da vela. O que acontece com a vela? Se consome, acaba. A coisa mais bonita é fazer aquilo que a minha memória fez agora, olhar para a minha catequista com mais de 80 anos e ver que ela consumiu a vida dela em igreja. Talvez hoje em dia ela nem dê catequese mais. Muitas das vezes os nossos catequistas estão doentes, acamados, isso, aquilo. Consumiram a vida. As novas gerações nem conhecem aquelas pessoas que foram tão importantes, tão grandiosas para a comunidade. Mas ali está o segredo da alegria, a verdadeira alegria, como diz São Francisco de Assis. Ali está o segredo da santidade, do serviço. Uma pessoa que se gastou, que se consumiu, que se colocou toda para o ministério. Fez da sua vida a vida de Cristo
para tantas pessoas. É a coisa mais bonita que tem. Eu acho tão bonito. Eu estava conversando com um padre amigo ontem, muito querido, e a gente falava que os padres mais velhos que nos formaram, os religiosos mais velhos que nos formaram, faleceram recentemente, nos últimos 2 anos, e ele falava assim: Tiago, como me faz falta a presença do Padre Francisco, que morreu com mais de 90 anos, e do irmão Benael, que morreu também agora com mais de 90 anos. Porque eu olhava para eles e eu via como 2 colunas da fé. Então, pensar quantos catequistas da nossa vida são colunas da fé e quantos nós seremos colunas da fé na vida das pessoas. Quando nós não estivermos mais dando catequese para aquelas pessoas, quando nós estivermos sendo apenas presença na igreja, ou então quando um dos nossos catequizandos, enquanto ministros da Eucaristia, forem levar a comunhão para a gente e a gente acamado lá preso numa cama. A beleza da nossa fé, a beleza do nosso testemunho, ser sal, ser luz ao ponto de dissolver-se e tornar-se sabor na vida do outro, que o outro nunca mais vai se esquecer. Essa é a nossa grande missão, e é a grande missão da nossa vida, é a grande missão da nossa essência enquanto cristãos. Não é uma coisa facultativa. Eu não posso escolher ou não ser sal e ser luz, porque a palavra de Deus tem uma consequência, que está aqui nos versículos. Se eu não sou sal da terra, se eu não sou luz do mundo, se eu não sou sabor, para que eu sirvo? Para ser jogado fora. Que é a grande missão, a palavra de Deus fala, né? Ou é quente, ou é frio. Se você for morno, ou vomitade. Ou você dá sabor na vida das pessoas, ou não serve para ser cristão. Ou você ilumina a vida daqueles que estão com você, ou não serve para ser cristão. Porque a nossa missão é se consumir. Aí vem o Eugênio Jorge e canta, né? Só por ti, Jesus, quero me consumir, como vela que queima não dá, me consumir de amor. Só em ti, Jesus, eu quero me derramar. Eu quero me doar. Então, quando vocês chegarem agora nos grupos, nos encontros, nas catequeses, ter isso na mente. Eu quero, como sal, dissolver-me todo na vida dessas pessoas, transmitindo a sabedoria de Deus. Eu quero, como a luz, como a vela, consumir-me todo do óleo santo. Qual que é o óleo santo? O Espírito Santo, que queima, que exala, que ilumina o perfume de Cristo por meio da minha vida, através da minha vida, com a minha vida. Tudo isso nos faz, nos ajuda, nos leva a buscar cada vez mais a ser esse perfume de Cristo. O Catecismo da Igreja Católica, ele nos recorda: nós somos ungidos pelo Espírito de Deus. Nós somos enviados ao mundo para espalhar o suave perfume de Jesus Cristo. Por isso, o óleo da nossa confirmação ele é perfumado. O óleo do Cristo ele tem um perfume especial. E para lembrarmos dessa nossa missão, quando nós assumimos essa graça, nós transmitimos o perfume de Cristo. Quando nós não assumimos a nossa missão de catequista, nós vamos transmitir o mau odor do pecado, das nossas próprias misérias. O suave perfume de Cristo é transmitido pelos gestos de quem é e está cheio de Deus, de quem está cheio do Espírito Santo. Na missa da Quinta-feira Santa, ao consagrar o óleo do Cristo, o bispo, referindo-se àqueles que receberão a unção do batismo e da confirmação, diz que esta unção penetre e os santifique, para que, libertos da corrupção original e consagrados templos de sua glória, exalem o perfume de uma vida santa. A unção nos torna perfume e também uma pessoa que vive a alegria da sua unção que perfuma a igreja, perfuma a comunidade, perfuma a família, com esse perfume espiritual. Temos que falar: cheiro de rosas neste lugar, a rainha passando está. Se Nossa Senhora passa e deixa o cheiro de rosas, nós como catequistas, com a nossa vida devemos passar e dedicar o suave perfume de Cristo. E uma coisa que me chama a atenção, eu gosto muito de estudar sobre a mística e sobre o santo místico. E na maioria das aparições dos santos, das manifestações de Nossa Senhora, vem o perfume. Então, os videntes testemunham que sempre um perfume do céu, o
cheiro de rosa. Na minha diocese da Campanha, na Beata Francisca de Paula de Jesus, minha Chica, quando foi abrir o túmulo dela para fazer a exumação do processo de dedicação, o bispo da época, Dom Frei Diamantino Carvalho, franciscano, que nós amamos tanto, ele testemunha que a igreja foi inundada de cheiro de rosas. A Beata Francisca de Paula de Jesus tinha sido enterrada há mais de 100 anos. Como se você abrindo uma sepultura, 100 anos depois, a igreja tomada de cheiro de rosas. E ele entrava, mas a gente nem está com perfume, não havia ninguém com perfume. Era o cheiro do céu, era o perfume da santidade. Então, isso que eu acabei de ler aqui não é uma coisa fictícia. A santidade, ela tem cheiro, ela tem cor, ela tem sabor, ela tem forma. Da mesma forma que o pecado também deforma, fede, transmite tantas outras coisas ruins. Então, uma vida santa, ela é reconhecida por esses elementos físicos da fé. Por esse testemunho que 100 anos depois as pessoas vão estar falando do perfume da beleza da sua vida. Você pode lembrar quem te trouxe para a igreja, quem te ensinou, um amigo, um catequista, uma freira, um padre, um pai, uma mãe, que transmitiu esse suave perfume de Cristo para que você estivesse aqui sendo este canal, este caminho de luz, esse caminho de vida, esse novo perfume de Cristo na vida das pessoas. E como eu sempre digo, não pode ser triste um coração que ama Cristo, diz a música lá do Alberto Silva, logo nos inícios. Nós testemunhamos Jesus com alegria, nós testemunhamos Jesus com essa experiência que nós fazemos. E não é uma alegria ilusória, não, nenhum cristão é povo alegre. Temos problemas, situações, limitações, por aí vai, enfermidades que nos encontram, que nos prostram muitas das vezes, mas a alegria da experiência com Cristo é totalmente diferente. Ela nos faz permanecer de pé diante da dificuldade. A Nossa Senhora que canta: minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, é a mesma Nossa Senhora das Dores que estava de pé diante da cruz. E é a mesma Nossa Senhora que depois encontra com seu filho ressuscitado. Ou seja, viver a alegria é saber passar com Cristo todos esses momentos da vida. Na escola dos santos, na simplicidade da vida. Aí eu cito Bento XVI que diz: a fonte de alegria cristã é a consciência de ser amado por Deus. Por isso o amor é importante. De ser pessoalmente amado pelo nosso Criador. Com amor apaixonado e fiel. Um amor que é maior que a nossa infidelidade pelos nossos pecados. Um amor que perdoa. E aí o Padre Zezinho, que é o grande catequista que nós temos, eu fico muito triste porque hoje em dia o Padre Zezinho, ele é xingado nas redes sociais por quem não conhece a grandeza desse homem. Aí chamam ele de tudo, chamam ele de comunista, disso, daquilo. Um homem que formou tantas as gerações com a doutrina social da igreja. O Padre Zezinho não fala nada mais, nada menos do que aquilo que a igreja ensina há pelo menos 60 anos. O Padre Zezinho, ele transmite os documentos do Vaticano na linguagem mexicana. Quando fala que nenhuma família conhece qualquer de repente, está ensinando o documento das famílias. Quando fala que é para anunciar o Evangelho em todos os lugares, está falando os documentos do Paulo VI, Evangelho anunciando e por aí vai. E aí eu vejo hoje em dia o povo brigando com ele na internet, eu falo: meu Jesus, o povo está perdendo a chance de conviver com o profeta. Por isso que eu trouxe o Padre Zezinho, que hoje ele fala em um dos seus poemas assim: que nós, que enfim, eu, você, sua família e todos os que me ouvem, sejamos sal da terra, luz do mundo, iluminados e iluminadores, capazes de perdoar, de amar, de servir, batizados e batizadores, evangelizados e evangelizadores, num mundo que precisa de mais de gente iluminada. E aí, para terminar, concluindo a nossa reflexão aqui, as diretrizes agora de 26 a 32, eles falam assim, no número 221: uma ação evangelizadora sustentada pela esperança. Encerramos agora o ano da esperança, né? Cantamos com muita convicção: chama viva da minha esperança, ou seja, a esperança que é Cristo.
sustentados pela esperança, antes de tudo, uma renovada profissão de fé de Cristo. São Paulo nos afirma que na esperança que fomos salvos, a fidelidade de Deus, que sempre cumpre as suas promessas, dá-nos uma certeza de uma esperança tão fiável, capaz de sustentar a nossa vida no tempo presente. Mesmo quando o caminho é cansativo, o presente deve ser vivido e aceito quando sabemos que conduz a uma meta certa e grandiosa, capaz de justificar todas as fadigas do percurso. Chegamos aqui hoje, cada um do seu modo, cada um de sua maneira, cansados, descansados, felizes, preocupados, mas com a certeza que a meta, que o nosso serviço é grandioso. Formar uma pessoa que seja. Aí eu cito as irmãs missionárias do Crucificado, para mim são as maiores catequistas dessa nossa procede. Quantas vezes eu já testemunhei a história delas, uma das irmãs que faleceu, e quando não podia participar da catequese paroquial, o padre designava aquela irmã já idosa, freira, a dar catequese para uma família, para uma pessoa na casa. Aquela irmã já idosa, já tendo tanto, ela se dispõe a formar uma pessoa ao longo do período. E é isso. A meta é grandiosa. A nossa meta é transmitir a vida de Cristo. Por exemplo, buscar a intimidade com Deus, na vida sacramental da comunidade, na obediência daquilo que a igreja nos ensina como uma imersa, sendo sal da terra e luz do mundo. E prometo que a última música que eu vou citar é Eu Sincero. Um dos meus ministérios da igreja também é a música, então como é que tem aqui na minha cabeça a referência musical? Se alguém conhece, né? O Padre Fábio de Mello, ele canta uma música que depois eu posso até mandar para vocês para quem não conhece. Chama Vou Cantar Pelo Amor. E eu acho que essa música, ela, com beleza, com suavidade, ela transmite aquilo que nós anunciamos na vida das pessoas. E aí ele diz assim: vou cantar teu amor, seu mundo parou, eis-me aqui, Senhor, vem abrir as janelas do meu coração. Como catequistas, sejamos sal da terra, luz do mundo, sejamos candeeiros na vida das pessoas, luminares na vida das pessoas, velhinhos na vida das pessoas. Santa Teresa de Calcutá tem um poema dela que diz, terminando assim: quando não conseguir correr através dos anos caminhos, quando não conseguir caminhar os momentos, mas nunca se deixe de ter, leve Jesus Cristo às pessoas até as últimas consequências, até o último respiro, até o último pulsar do seu coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Agora no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bom, hein, gente? Foi bem rico. Vocês não estão sufocando essa lamparina? A gente tá forte? A gente fala, meu Deus, a gente saiu para buscar o café, voltou, tá cheio super forte, já até acostumaram.
Tiago, muito obrigada. Nós sabíamos, né, do carisma dele, mas foi muito importante. A gente espera o material para estudar, né, aprofundar. E a gente vai encerrar agora com a Linda, que vai nos ajudar aqui no nosso próximo momento. Não vai comer, não? Não! Ela tem um objetivo específico. Nós temos, através dessa pipoca, nós vamos refletir sobre o sabor. É nossa responsabilidade de catequistas dar o sabor da palavra de Deus aos nossos catequizandos, sejam eles crianças, sejam eles adultos. Então, o sabor, o catequista que experimentou esse sabor da palavra, agora é chamado a ajudar outras almas, outras pessoas a sentir esse sabor de Cristo. Esse tempero que faz a vida ser boa, independente das circunstâncias que eu esteja vivendo, de trabalho, de lutas, de dificuldades. Agora podemos parar de comer pipoca e eu quero que vocês digam, a textura da pipoca tá boa ou ela tá murcha? Como é que ela tá? Tá boa! A textura tá boa. E o sabor? Tá sério? Sério? Tá em sal. A minha tá com sal. E eu coloco. Olha só, gente, que quando é que a nossa catequese é uma pipoca sem sal? Quando a gente se deixa levar pela rotina, pelo cansaço, pelas dificuldades que eu tenho na minha comunidade, seja com o meu coordenador, com o meu padre, com o meu parceiro, com as famílias e catequizandos que eu tenho, a pipoca fica sem sal, fica sem sabor. A vida espiritual fica sem sabor, não é verdade? Por mais que a pipoca seja algo que nos atraia e tenha um ar de festa, quando eu falei de comer pipoca, todo mundo ficou avançado. Porque sabe que pipoca é coisa boa. Porém, quando vocês começaram a experimentar, vocês viram que não estava tão boa assim. Que essa é a realidade da vida. Nem sempre tudo é tão bom como a gente gostaria que fosse. Nem sempre aquilo que é a maior riqueza das nossas vidas, que é o próprio Senhor, parece ser saboroso, porque Ele passa por nós. E às vezes eu estou sem sabor. E ninguém passa para frente, ninguém dá aquilo que não tem em si. Por isso esse momento importante de formação, retiro de vocês, para voltarem àquele primeiro amor, para perceberem onde está faltando o sal da presença de Deus, da ação de Deus, da proximidade ao Espírito Santo, para que o fazer do catequista, o meu fazer, não seja insosso, não seja sem graça. Porque eu não estou me levando ao outro, eu estou levando o próprio Senhor, e Ele é saboroso. Então agora nós vamos para a segunda etapa. Cadê o sal? Tem que ter mais pipoca. Cada um vai comer sal com o seu bolo. Agora vocês vão esperar de novo todo mundo. Conectado. Cada um coloca o sal que acha que precisa. Não coma ainda, Thiago. Thiago, Tiago, você falou tão bem ali na frente, tá? Não tá obrigado a Thiago. não parece mal, Thiago. Você quer pipoca? Não aguenta com tem um cafezinho já, daqui a pouquinho. Não consegue resistir. Ó, só falo pra vocês, ó, não come muito no café, porque o almoço é maravilhoso. Quando nós vamos colocando sal na nossa pipoca, eu vou pedir para a Claudenice ler bem devagarinho para nós o verso 13 de Mateus 5. Só o 13. Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Então Jesus faz essa pergunta para nós, né? Se perde o sabor do sal, como será salgado? Como que será dado o tempero? Na ciência diz que o sal, ele não tem como perder o sabor dele. É impossível
que o sal perca a sua essência de temperar, de dar sabor. Porém, na nossa vida, a gente pode misturar muitas coisas no sal. E o sal tornar-se impuro e insosso, não em si mesmo, mas insosso pelas misturas que eu faço. Aí nós vamos então nos perguntar: o que eu tenho misturado ao meu sal, ao meu Jesus, à palavra do Evangelho que me alcançou e que tem tornado insosso ou roubado a capacidade de saborizar as coisas? Dentro da minha catequese, dentro da minha comunidade, dentro da minha família, nos grupos dos quais eu faço parte. Que misturas, que impurezas eu tenho permitido contaminar o sal da palavra de Deus? O sal que é o tempero da presença marcante de Deus. Será que o sal que está contaminado na minha vida é porque eu tenho esfriado na minha vida sacramental? Eu tenho deixado de buscar os sacramentos, que são sinais visíveis e fortes da presença de Deus? A oração, a Eucaristia e a minha vida de oração, o meu trato pessoal com Jesus. Jesus me chamou. Eu tenho atendido a esse chamado, eu tenho estado com o meu amado, eu tenho me deixado transformar por Ele, eu tenho deixado que Ele cure aquilo que em mim precisa ser curado, que Ele complete as minhas deficiências e me torne mais instrumento dEle, ou eu tenho ditado as minhas normas para Ele. Eu tenho, queridos, assumir o lugar, a função de sal que é de Jesus. E agora, gente, todo mundo pode comer? Pode saborear a pipoca. Quero ver o rostinho de vocês se o sabor vai aparecer. Então, deixa transparecer esse tempero no olhar. Como ficou agora? Boa. Só faltou a manteiguinha, né? Agora tem sabor? Agora a pipoca está com aquilo que ela tem de festa? Agora pode acabar, agora vai comer toda a pipoca. Muito, né? Olha, você vai falar, tá se brincando com nada, eu falei branca só um pouquinho. Bom, agora nós temos Jesus presente e puro, dando sabor à pipoca, ao milho tão frágil, né? Que somos nós, que é a nossa vida, que é a nossa capacidade de se mostrar e de se fazer serviço. Pouco sabor com o sal fica perfeito. Perfeito? Agora eu quero fazer uma provocação ainda para vocês. Vocês já viram o sem sal e o com sal. A minha provocação agora é o seguinte: e se, ao invés de deixar cada um colocar o sal na medida que gosta, nós tivéssemos colocado bastante sal em cada pipoca? Vocês iriam conseguir comer? Não. E se nós tivéssemos pego um saco de sal todo empedrado e tivéssemos colocado essas pedras de sal na pipoca de vocês? Impossível. Então peçamos a Deus que nos torne sempre pessoas abertas para receber o sal da forma correta e na medida certa. Sejamos aqueles dispenseiros da graça de Deus, porque ela quer alcançar o reino. E eu não posso ser um detentor dela, eu tenho que ser um canal pelo qual ela vai passar e atingir a vida do outro. Agora eu vou pedir que vocês fiquem bem. Eu vou falar uma oração e vocês vão repetir comigo, para a gente encerrar esse momento e ir no café. Senhor, trago hoje o meu cansaço. Minhas expectativas. O meu pequeno nada. Perdoa-me, Senhor. Pelas vezes que minha catequese foi com pressa e sem sabor.
pelas vezes que a minha catequese foi completa e sem sabor. Perdoa-me, Senhor, Perdoa-me, quando sou Senhor. salvo em excesso. Perdoa-me, Senhor, quando fui salvo em excesso. Perdoa, Senhor, quando machuquei com minha rigidez almas inocentes. Perdoa-me, Senhor, quando machuquei com a minha rigidez almas inocentes. Recebe, Senhor, o meu desejo Recebe, Senhor, o meu desejo de ser temperada por Ti. de ser temperada por Ti. Que o Teu tempero, Senhor, Por Teu tempero, Senhor, tire de mim todas as impurezas tire de mim todas as impurezas e deixe em mim, Senhor, e deixe em mim, Senhor, o Teu coração o Teu coração pobre, manso e humilde. pobre, manso e humilde. Amém. Amém. Não dá. Por que não dá? Não dá. Aí vocês falam, por que não dá? Porque meus braços doem, minha cabeça gira, minha camisa aperta, meu bumbum balança para a direita, para a esquerda. Da direita, para a esquerda. Ok? Então vamos lá. Bem alto, tá? Bem alto. É para que agora eu quero ver a catequista dançando Juri Baby. Juri Baby. Não dá? Por que não dá? Não dá? Por que não dá? Porque meus braços doem, minha cabeça gira, minha camisa aperta, meu bumbum balança pra direita, pra esquerda. Pra direita, pra esquerda.